Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no podcast Mulher Decor. Estamos agora aqui com uma colega, uma arquiteta, Tereza Cristina, especialista em luminotécnica. Vamos conversar agora com Cris. Nos sigam no nosso Instagram, podcast Mulher Decor, Estúdio PodRan, e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lembre de ativar o sininho para ficar ao par das novidades. Cris, e aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Celeste. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você, conversando sobre um assunto tão legal que é a iluminação, que eu tanto amo e sei que você também gosta. Sim, luz é tudo, né? É tudo, né? Tudo. E você sempre é colaborativa comigo nos projetos, né? E você tem uma coisa muito simplista, né? Porque não precisa ser... Luz é efeito, né? Sim. Não precisa ser aquela coisa do luxo caríssimo, Não. do Murano, a não ser uma peça ou outra pontuada, né? Mas o importante é a iluminação técnica, né? Fale aí um pouquinho. O importante é a gente entender qual que é a função daquele ambiente. Sim. Se é uma sala de estar, se é uma academia, se é um restaurante, que tipo de restaurante é, para que a gente coloque a quantidade de luz certa, na temperatura de cor certa, com a potência correta. Porque eu costumo sempre dizer o seguinte, luz é maravilhoso, mas se você errar em excesso, Sim. fica um desastre. É o velho trio elétrico que o pessoal diz. Então, o trio elétrico é luz demais, né? É luz demais. E luz de menos também não. Também não. Então, se você vai fazer um escritório, você tem que entender... Até dentro, eu costumo dizer, até dentro do próprio escritório, você vai ter a sala de produção, você vai ter a sala do diretor, que vai estar recebendo outras pessoas. Então, você tem que tratar de maneira diferente o local de produção, o local de diretoria, o banheiro, a cozinha. São ambientes diferentes, com funções diferentes. Então, se trata diferente a luz. E clínica, né, que é outro problema. Estávamos aqui mais cedo falando de dermatologia. Como é que um dermatologista olha um rosto para verificar, né, o que tem cancerígeno ou não, um simples sinal, ou algum procedimento, se a luz não estiver adequada? Tem que ter uma luz suficiente, às vezes até colocar complemento, Sim. porque ele não vai ligar tudo O tempo todo. tempo todo. Certo. Então, ele normalmente tem uma iluminação confortável e quando ele precisa, ali perto da maca, ele liga alguma coisa a mais, um complemento, Claro. que aí verifica melhor a pele, inclusive com a temperatura de cor correta, Claro. né? Para que ele consiga enxergar direito De uma forma correta. de uma forma correta, né? Porque o erro, muitas vezes, é estar trabalhando com a luz muito branca, Sim. ou muito amarela, enfim, cada caso é um caso. Então, precisa ser estudado, não tem uma fórmula para você seguir. Cada caso Não é um matemática, caso. né? Não, Tem que analisar. tem que analisar. As distâncias certas, né? A temperatura de cor certa, para que você tenha um ambiente aconchegante, ou não, porque às vezes você não precisa de aconchego em certos ambientes. Claro. Uma academia de ginástica. Ao contrário, né? A luz que excite até, né? Mas E anime. se você observar, a Smart Fit tem uma teoria um pouco diferente em relação à iluminação. Eu já tive algumas vezes na academia e a iluminação deles é bem escura, é bem amarela, porque eles têm, me parece, que eles têm uma filosofia tipo assim, o cliente vem aqui para relaxar do dia. E é acolhedor também, né? O Então, amarelo ele quer que o cliente esteja aconchegado naquele ambiente, Sim. que é uma ideia diferente do que tínhamos antes. Sim. O cliente vem aqui só para trabalhar, precisa de muita luz. Não é o caso mais em algumas academias, tanto aqui como em São Paulo. Não, e outra coisa, né? Tem muita gente idosa malhando hoje em dia. Então, por exemplo, o idoso já não é o mesmo perfil do jovem marombado, vamos Sim. dizer assim, né? Eu malho desde menina, né? Desde os 9 anos, minha mãe teve essa bênção de me colocar na escola de dança, depois eu fiz balé, várias danças de dança de salão, vários tipos de trabalho de corpo, e malho até hoje, quer dizer, eu tenho 60 anos que eu malho. Então, hoje, o meu perfil e a minha apreciação em relação à música, à iluminação é outra, né? Do que eu tinha mais jovem. Então, tudo isso eles têm que olhar, né? Que a academia é frequentada por várias idades. Por várias idades, cada um vai com um interesse, mas realmente tem dois tipos de tratamento em academia. Tem gente que pensa em só malhar, Sim. E tem aquele que vai realmente para relaxar, ter um momento seu ali. Sim, com certeza. Então, tem sempre a possibilidade também de você mexer na iluminação. Em alguns momentos você ter mais luz, Isso. em outros momentos você ter menos. Trabalhar a luz cênica, né? E tem os timers hoje, né? Que você pode ir
aumentando ou diminuindo e colorindo, né? E colorindo. Porque hoje nós temos os LEDs, né? Que os orientais aí estão lançando LEDs maravilhosos, né? Que está ajudando muito vocês em iluminação, né? Sim, sim. E de uma forma mais simples, porque antes eu me lembro que era a gelatina. Me lembro em cima de banheira, eu sempre colocava uma gelatina azuladinha, né? Ou até amarelada, de acordo com o que o cliente queria. Iluminação de jardim, a gente botava uma gelatina verdinha, né? Em alguns lugares o azulado também, enfim. Hoje não tem mais isso, porque o LED já dá essa nuance, né? No primeiro momento a gente usava gelatina, depois vieram as lâmpadas azuis, Sim. especificamente a de croica azul, a par 20 azul que a gente usava dentro de box, a par 20 âmbar que a gente usava às vezes para uma adega. E aí, com a chegada do LED, facilitou, porque você tem o LED RGB, né, que você pode mudar de cor, e aí você consegue vários tons, e tem o LED só azul também. Nós temos aí, né? O LEDzinho. Verde. O projeto luminotécnico aqui foi de Cris, aqui nós só tivemos especialistas, né? Débora fez a parte da acústica, então tudo assim com gente muito preparada. Eu fiz a parte do projeto em si, então sempre com pessoas técnicas, né? E você nos fez o projeto, e hoje está muito em alta, né? Projetos de estúdio e de podcast, né? Muito, muito mesmo. E é interessante trabalhar isso, porque, por exemplo, você tem os seus nichos ali que estão bem iluminados. Você tem que fazer o podcast de maneira que a iluminação fique boa para você conversar com alguém, mas que você tem que ter uma luz em torno, uma luz decorativa, digamos assim. Né? Você tem uma fita de LED atrás do painel, para que o ambiente não fique chapado, que você tenha um ambiente confortável, diagramável. Isso. E uma mudança de cenário. Instagramável. E uma mudança de cenário também, né? Sim. Tem dia que você, um exemplo, vai entrevistar uma mulher, o mês da mulher, pode entrar com rosa, né? Então, aquele mesmo LED, ele tem aquelas nuances, né? Então, um dia, Semana Santa, aí pode entrar com um roxinho, uma cor mais, né? Suave. E esse é bacana, porque aí você trabalha várias formas, né? Exatamente. Uma luz mais clara, uma luz menos clara, uma luz amarelada, uma luz verde. E aí você vai mexendo no RGB e mudando de acordo com o tema que você vai falar com o seu entrevistado. Isso. E facilmente hoje isso, né? E não é nada tão caro, né, Cris? Não, não é mesmo. Não, já foi muito caro. Mas hoje, com a chegada dos LEDs, cada dia muita concorrência, a gente trabalha com muitos fabricantes. Demais. Então, quando vai chegando muita concorrência, vai baixando o preço. Claro. Isso é bom para o consumidor final. Aí depois de lançado também, né? Logo lançado, aí tem aquele período da pesquisa, fica tudo mais caro. Depois... Tudo no início, a tecnologia nova é cara. Sim. Né? É muito cara. Mas quando o tempo vai passando, vai diluindo, vai surgindo os concorrentes, vai surgindo muita gente fabricando e a coisa vai ficando mais barata. Agora, eu chamo a atenção dos clientes e quero falar até para quem estiver nos assistindo, muito cuidado na hora de adquirir as peças. Tem muita coisa fake, coisa ruim, que às vezes o cliente vai na internet sozinho, eu achei igualzinho. Uma vez aconteceu com uma cliente minha. Eu fui, inclusive na loja que você trabalhava, escolhi um lustre bonito e que estava com bom preço. Aí disse para ela, um exemplo, na época o lustre bom era 4.000, na época era tipo 1.500. Olha, vale a pena. Mas eu achei na internet por 400. Eu disse, não compre. Você mora num lugar de maresia, entendeu? Ele tinha umas correntes para descer até a altura da mesa de jantar. Ela teimou e comprou. O lustre caiu e quebrou o tampo da mesa dela. Que era um material ruim, não durou. LED falando no LED especificamente, você tem que ter muito cuidado, porque tem LEDs e LEDs. O LED oferece 25 mil horas de vida útil. Isso é bastante tempo. Porém, isso só funciona com fabricantes honestos, que estão te dando ali um LED bom, de qualidade. Sim. Então, você vai encontrar LED de tudo quanto é preço. E, às vezes, o consumidor final, ele vai pelo preço. Isso. Então, ele vai em busca do que é mais barato. Normalmente, o cliente, quando chega, ele quer o mais barato. É. Por isso que é legal quando você tem um arquiteto, alguém que está atrás de você, ajudando, para que você não adquira coisa ruim que rapidamente você vai ter que fazer a troca. E o leigo, ele às vezes acha que sabe tudo. Não, eu sei, mas não é. Outro dia conversamos aqui com o Lon, da Tideli, e eu estava comentando isso. Muita gente, não, eu achei na internet um móvel igual da Tideli. Gente, é o bonitinho, mas ordinário. Porque a Tideli é empresa idônea e que eu sei que o que ele bota ali, a espessura do tubo é tanto. Sim. O PVC tem tanto de resistência, não é isso? A tela resiste até tanto. Aí compra um tubo que parece que é o mesmo diâmetro, mas às vezes a parede interna do tubo é fraca. Uhum. Então ele não tem a mesma durabilidade, entende?
Eu tive outro dia na fábrica da Tideli, que eles ficam num bairro aqui de Salvador, que eu não lembro agora o Lon nome. falou aqui pra gente. E é tão interessante, porque eles mostraram pra gente que mesmo um móvel que você comprou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, você pode retrançar, Sim. né? Trocar por uma outra corda, por uma outra cor, porque o alumínio está intacto, mesmo tomando chuva o tempo inteiro. Porque é bom. E a Muito solda é boa. Eu estava Isso. dizendo, inclusive de um cliente meu que eu fiz a casa na beira da praia, nada deu ferrugem, porque eu troquei os parafusos, eu tive cuidado com as soldas, entende? Uhum. Das maçanetas eu troquei os Sim. parafusos, nas luminárias eu Sim. troquei os parafusos, porque eu Sim. digo que São Paulo, quando fabrica, não pensa no salitre absurdo que nós temos. Não né? tem salitre, né? Não tem. Salitre. Aí o que é que eu tive esse cuidado? Porque o dele era na cara do gol mesmo, né? Então tá lá até hoje tudo intacto. Dá uma manutenção necessária, mas não precisa, né? Sim. Tá E enferrujando. aí a gente tem preocupação com as luminárias, porque se a gente trabalhar com muito ferro em Salvador, as luminárias duram pouquíssimo tempo. Pois é. E pode causar um circuito até, E né? podem cair. Já me aconteceu de cair em cima da mesa de cliente e quebrar a mesa, realmente. Pois é. Né? Então, a gente trabalha com ferro, porque a maioria das peças importadas não são em alumínio. Mas a gente precisa ser honesto o suficiente com o cliente para dizer, você está adquirindo um produto que não é alumínio, é ferro. Por isso mais barato. Por isso mais barato, que vai durar menos tempo. Sim. Né? Mas isso tem sempre que ser dito com muita clareza. Claro. Para que o problema não retorne para você. Lógico, o cliente tem que saber o que tá. Para isso tem que ler, gente. Eu brinco, tem que ler a bula. Tem que ler a bula, é igual a remédio. Você não toma sem ler a bula, né? Vai usar um creme de beleza, um negócio, você tem que ler, né? A composição. Se você tem uma intolerância alimentar, você tem que ler antes de comer. Então a mesma coisa é o produto, né? Então a pessoa vê ali, vai pelo preço, mas não olha, muitas vezes nem lê. Às vezes até no site tem alguma explicação. Eu vejo às vezes alguns feedbacks. Eu comprei achando que eu estava comprando a impressora e só comprei foi o cartucho. Não leio direito. E segundo, tá com um profissional, pede a assessoria desse profissional na hora de comprar, né? Sim, não ter medo de ir com o arquiteto, com alguém que esteja te ajudando, design de interiores. Isso. Porque ele é a pessoa certa para você não entrar em roubada. Para isso tá ali o profissional. E se você não tiver o arquiteto, muita gente não tem, vai lá sozinho, quer fazer sua decoração, entendo. Mas entenda um pouco, pergunte ao funcionário, entenda melhor o que é que você está comprando. Para você não adquirir uma peça cara e que vai durar pouco. Sim. Né? O que tem vindo muito também, Celeste, hoje em dia, são peças já prontas, né? Você compra o LED já integrado. Tudo montado. Então, eu também tenho o maior cuidado, como eu trabalho com vendas, de avisar ao cliente, olha, é linda a peça, mas ela é uma peça integrada. Significa o quê? Monobloco, vamos dizer assim, já toda montada. Que se ela tiver uma fonte, massa, você vai poder trocar essa fonte. E se ela não tiver, ela é uma peça descartável. Pois é. Massa, vai durar 25 mil horas, porque é um LED. E se não for? E se não tiver qualidade suficiente para durar 25 mil horas? Entende? Verdade. E hoje está muito essa fase assim do descartável, né? A gente já tem também algumas luminárias adesivadas que já vem com a bateria, né? É prático? Mas a gente sabe que aquilo ali é um descartável, né? Ele quebra o galho por um período, talvez você não queira quebrar, puxar a fiação, tal, é uma emergência, mas tem que saber. Né? E cada vez mais a gente tem recebido aquela arandela ali que antigamente vinha com a lâmpada, agora na próxima vinda já vem o LED integrado. O plafond que a gente vendia com lâmpada até um ano atrás, daqui a pouco já está vindo com LED integrado. E para manutenção, quem já tem? Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu tenho muita luminária boa lá em casa da Dominion, antiga Dominion, né? Como faz agora? Porque às vezes você quer trocar, mas o soquete que você tem lá já não se adequa para as novas lâmpadas, né? Aí eu já fiz algumas vezes, abrir a peça, chamar o eletricista, ver se é possível trocar por um outro soquete. Adaptar. Que você faça adaptação para uma lâmpada bulbo, seja lá a lâmpada que for, porque às vezes não cabe. Então você tem que abrir a peça com o eletricista e verificar direitinho se cabe, para você não perder uma peça. O que eu tenho mesmo é tudo em alumínio, lixo, tudo assinado, muito lixo eletrônico. Você podendo manter né, o que você tem de bom, né? Até porque algumas peças antigas, Dominion, etc., elas duram muito, elas não ficam envelhecidas nunca. Porque já era um design arrojado. Né? Então, as minhas têm luminária lá de 20 e tantos anos e estão modernas. Então.
né? Eu tenho coisa da Lalamp e Dominic, então peças boas, né? Não estão Sem desvalorar as enferrujadas. outras marcas, mas eu quero dizer que não é nada descartável, né? Sim, que você pode, se não der, vamos trocar, vamos ver qual que é o soquete que vamos poder colocar ali dentro para que você continue podendo usar a sua peça na sua casa. Pois é. Então, Né? por tudo isso, vale essa consultoria, né? Vale. E na sua loja de confiança, procurar o profissional de confiança, né? Para Isso. adquirir uma coisa correta. Isso. Porque comprar luminária é fácil. Eu vejo, às vezes, o arquiteto passa uma relação para o cliente vai em qualquer lugar, é fácil comprar. Sim. O difícil é você comprar certo. Exato. Porque, às vezes, o arquiteto fala assim, olha, aqui no quarto vai tal lâmpada. E o cliente esquece que ali teve um trabalho por trás, que ele viu qual é a potência certa para você não ter muita luz ou pouca luz no seu quarto, verificou qual é a temperatura para você ter um ambiente aconchegante e o cliente vai lá, sem a ajuda, às vezes, dessa assessoria e compra qualquer coisa pelo preço. Verdade. E aí modifica completamente o projeto. Totalmente. Às vezes eu digo até ao cliente, quando o apartamento é muito grande, né? Aí vem aquele orçamento das luminárias e das lâmpadas. Ai, que absurdo, tá muito caro. Não compre as lâmpadas agora. Agora guarde o orçamento e guarde a especificação da luminária para mais para frente, porque às vezes naquele momento ainda não vai instalar lâmpadas, por exemplo. Pronto. Aí às vezes ele fecha as luminárias, mas guarda aquelas recomendações para na hora de comprar a lâmpada, comprar adequada. Né? Porque cada luminária tem a potência máxima, tem o tipo de lâmpada. Comprar a luz adequada e não ficar com um problema na mão. Porque às vezes você compra... Eu às vezes recebo clientes que dizem para mim, eu comprei uma luminária nos Estados Unidos. Pronto. E qual é a lâmpada que vai usar? Eu digo, não sei. Não sabe. Você tem que me trazer a luminária, né? Então, não só para você ter a especificação, para você não comprar errado quando você for comprar as lâmpadas, como também para que você entenda qual é a lâmpada que vai ali dentro. Claro. Porque tem infinidades de lâmpadas no mercado hoje em dia. Muita. E Estados Unidos está super vanguarda, né? Com potências diferentes, com temperaturas de cores diferentes, e a chance de errar é muito grande. Enorme. E as tomadas, que é outro problema, né? Os pinos na Europa é uma coisa, os Estados Unidos é outra. Tem que estar atenta, né? A gente, quando viaja, já leva adaptadorzinho, né? Se você leva um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um secador, um barbeador, sei lá, você tem que levar aquele adaptador ou comprar lá, né? Mas qual é o problema? Às vezes você chega ali à noite, tá cansado, vai achar onde isso e tal, não acha. Então, o ideal é você já comprar em viagem e ter, né, na bolsinha de viagem aquelas opções, né? Eu faço isso. Eu faço também. sempre isso. Eu sempre levo comigo o adaptador. Independente de ter ou não ter no quarto, eu levo porque é segurança. Também. Segurança. E de preferência as duas voltagens, né? Sim. Que é outro porém, né? Sim, ainda tem isso. E se preocupar de perguntar qual é a voltagem aqui nesse hotel, né? Onde eu estou, para não queimar seu equipamento, né? Exatamente. Essa é uma preocupação feminina. Mas eu também faço sempre assim. Eu sempre pergunto, mando uma mensagem, mando um e-mail perguntando qual que é, se é 110, 220, enfim. A gente que é dessa área 1, né? A gente é bem ligada nessas coisas, né? Mas tem pessoas que me contam coisas técnicas. Tem gente que não tá nem aí. E aí queima o equipamento. Ai, meu Deus, queimei meu secador, queimei meu ferro elétrico. Eu digo, mas gente, tem que olhar. Eu procuro comprar com as duas voltagens. Mas quando não tem, aí eu já fico ligada, né? No último caso, peço um transformador até no hotel. Que em geral alguns dispõem, não muitos, né? Mas em geral eles normalmente sim. Cris, me diga uma coisa, e para frigoríficos, o que é que você recomenda? Outro dia, por exemplo, eu fiz um frigorífico e é uma coisa bem específica, né? Sim. Bom, frigorífico, você está falando de carne? De carne, especialmente, porque você tem que olhar a cor, a qualidade. Então, o frigorífico, ele trabalha com carne, e carne é vermelha. Sim. Então, a gente tem que ter uma iluminação que você enxergue direito a temperatura, o índice de reprodução de cor seja bom, para que você consiga enxergar a cor real. Se está boa ou não, né? Porque quando ela está deteriorada... Hoje em dia, a maioria dos LEDs, Ave Maria, 95% dos LEDs tem um IRC muito bom. Independente da lâmpada ser branca, neutra ou amarela, o IRC varia 90, 95. O IRC, para quem está nos ouvindo, é o índice de reprodução. É o índice de reprodução de cor. Quanto você vai enxergar a cor sob a lâmpada, a cor real. Porque quando você vai ao sol na janela, por exemplo, você enxerga a cor real. Então, é a mesma coisa. Existem já LEDs com 100%. Não são esses que a gente vende normalmente, mas eles chegam a 95%, que já é muito bom. Como é que você vai fazer um frigorífico? Você vai fazer um local de maquiagem, né? Sim, um estúdio de maquiagem, flores. Vender flores, né? Vender roupa e colocar uma iluminação com péssima reprodução de cor. Pois é. Como é que você vai enxergar as cores?
E quando faço boutique também eu noto algumas coisas. A vitrine em geral queima aquela peça que fica, né? Sim. Tem esse cuidado também, né? Que às vezes o calor da lâmpada, É. ela desbota. Sim, a UV, né? Ultravioleta. Hoje UV. também, os LEDs hoje já tem uma ultravioleta, já consegue ser bacana para que não desbote. Antigamente desbotava muito, as lâmpadas eram muito quentes. Muito. As Os dicróicas. holofotes, né? Se usava muito holofote na época. Dicróica, par 20, com a ultravioleta muito forte, queimava, trocava, mudava as cores das coisas na vitrine. As pessoas costumavam fazer rodízio na vitrine para que as coisas não ficassem muito tempo ali, para não desbotar. Com a chegada do LED, também isso mudou muito. Melhorou. O LED não tem essa ultravioleta, ele não desbota, ele dura bastante tempo. É mais frio, né? Não tem tanto calor. Ele tem calor. Se você botar a mãozinha, você vai sentir. Mas ele não vai queimar sua mão como queimava antigamente uma lâmpada halógena. Sim. Né? Porque se você tivesse uma lâmpada halógena muitas horas ligada, você botava a mão e ela queimava. O LED não. Você bota a mão, você sente que ele está aquecido, porque ele emite calor, Claro. mas não demais. Claro. É como a dicróica, né? Logo que surgiu, aí alguns clientes diziam, não, eu quero tudo dicróica no escritório. Ó, tenha cuidado, porque a dicróica, apesar dela não ser igual a um incandescente, ao mesmo tempo ela está no espaço minúsculo, né? Então concentra o calor ali. Sim. Então se você põe muita dicróica, aquece, né? Aquece. Então tem que fazer um mix, né? E fica incômodo. A Incômodo. depender do local, uma sala de jantar, por exemplo. Se você usasse antigamente uma dicróica halógena, ninguém aguentava ficar na mesa em alguns momentos. Não aguenta. Né? Ainda mais numa cidade quente como é Salvador. É. Né? Mas a chegada do LED ofereceu para a gente muita coisa legal, porque você tem essa temperatura, essas temperaturas de cor que você pode trabalhar, você tem tempo de manutenção maior. Sim. Você com a chegada dos perfis, né? Os perfis dão uma vida, né? Você consegue ser livre para trabalhar parede, teto, piso, sobe, desce. Colocar em rodapé, colocar como a gente tem aqui atrás de um painel, né? Aonde sua criatividade permitir. Perfis, nos rasguinhos de gesso, no teto, né? Aonde sua criatividade permitir, né? Antigamente a gente tinha aquelas luminárias compridas de 1,20 m. Sim. Era com elas que a gente tinha que se E virar. para não fazer sombra, a gente tinha que encostar na outra, né? Senão fazia uma área de sombra entre uma e outra, né? Então, a gente tem hoje os LEDs, os perfis, as fitas de LED que não precisa de perfil, as cobs, que elas já são fechadinhas, toda coberta. Então, a gente tem muita coisa, e tem muita coisa chegando também. Sim, né? Muito produto, né? Muito produto. A gente trabalha com isso, a gente vê isso todo dia, e todo dia a gente se surpreende. A Eurolux na Europa, nossa, cada lançamento você fica enlouquecido, né? Todo dia. E que tem algumas coisas que às vezes a gente olha e acha até brega, mas em determinados casos aquele brega fica legal. Você vai fazer, um exemplo, uma boutique, um brechó, uma coisa diferente, a casa de um publicitário que gosta de uma coisa exótica, o brega que eu digo é porque ele é exótico. Não dá para botar muitas vezes na residência, né? Sim. Mas no ateliê, né, de um artista fica bacana, né? No ambiente de um publicitário fica um charme, Pois né? e a gente tem recebido muita coisa dourada. O dourado está em alta. Voltou com força total. Né? E muita gente não gosta do dourado. Né? Mas o dourado chegou com a maioria das peças que a gente recebe é dourada, com brilho ou sem brilho. Né? A gente chama de champanhe, a cor sem brilho, que é muito bonita, muito chique, muito legal, combina bem com madeira, combina com várias ocasiões. Mas é isso que você disse, tem peça para o cliente. Cada situação. Cada situação. Então, iluminação não é uma fórmula de bolo, não. Cada cliente é um caso. E lhe pergunto, e teatro, para iluminar um palco, por exemplo, como é que funciona? A iluminação de palco é a iluminação cenográfica. Sim. Né? Então, tem equipamentos específicos, são lâmpadas específicas, não são essas lâmpadas e nem esses refletores que a gente usa para dentro de casa. São né? bem especializados. São refletores específicos para você trabalhar com o teatro, né? Assim como para fazer uma filmagem também. Tem refletores específicos que a gente não trabalha em loja normal, não vai achar fácil. Uma aqui a gente tem essa daí, que parece um guarda-chuva, né? Mas ela é necessária. Ela é necessária. Na hora da filmagem. Porque ela vai dar uma iluminação suficiente para que todo mundo fique bem iluminado. Isso. Mas não é a mesma iluminação que você vai luz colocar na ou sala. falta de luz detona. Outro dia uma colega nossa, eu não vou citar o nome, que ela é muito engraçada, onde ela me liga de dentro de um camarim de uma loja.
Se a amiga, ela comprando um biquíni, né? Ah, eu não vou mais pra praia, não. A gente tinha combinado de ir em algum passeio no ele. Eu estou acabada. Olhe, minha filha, um bolo de celulite daqui de cima para baixo. Aí eu disse, criatura, você tá onde? Fotografei o teto do lugar onde você está. Saia do provador e olhe. A luz está na cabeça dela. Pronto. Aí eu disse, rapaz, você não É prestou isso. atenção, porque a luz está em cima da sua cabeça. Aí o queixo faz sombra, o busto faz sombra em cima da barriga. E assim vai, né? Uma sucessão de sombras. Menina, quando ela saiu, eu tô outra coisa, eu tô maravilhosa. Aí levou o biquíni, né? Aí eu tava dizendo, você veja, até a gente que é da área, às vezes na hora que tá ali adquirindo alguma coisa, não processa, né? É, a lâmpada em cima do provador, né? Ela gera uma sombra terrível. Terrível. Você vê coisas que você não quer ver, você não Exato. compra roupa, você não compra o biquíni, você vai embora. Vai embora. Eu já tive várias reclamações a respeito disso. A iluminação para provador tem que ser uma iluminação indireta, E bem de frente, forte. de preferência de frente, né? De Para iluminar de frente. frente, não de cima. Trabalhar atrás dos espelhos, com fita ou perfil, de maneira que tenha uma potência boa. Não pode ser escuro, não. Não, Mas não. que a luz abranja o provador de uma forma geral, Isso. né? Complemente, sem foco. Sem foco. Porque se você colocar um foquinho ali, você vai ver a ruga, você vai ver a celulite, você vai ver coisas que você não quer ver. Exato. Por isso que uma foto técnica, né, é totalmente diferente de uma foto empírica, Sim. porque o profissional, que é um fotógrafo, ele já vem, agora já tem umas até, umas lâmpadas chinesas, eu acho, que compridinhas assim, que o fotógrafo já traz, né, em vez daquele holofotão, Sim. já é uma compridinha, né, um LED comprido que ilumina seu rosto, É. ilumina as áreas que precisam ser iluminadas. São iluminações específicas, né? A gente trabalha com iluminação residencial, mas a iluminação para uma geladeira é um outro nicho de mercado, a iluminação para teatro é um outro nicho, Isso. né? É. E são iluminações específicas. A de estúdio é outro nicho, é o que a gente está falando. Exatamente. Televisão é outra história. É outra história, tudo são nichos específicos. Eu fiz um projeto, ainda o Jornal à Tarde, dos antigos donos, para fazer a TV do Jornal à Tarde, né? Então eu tive que fazer um estudo bem detalhado para a coisa ficar bem feita, né? Sim. Pesquisar em livros e tal, porque é bem específica de televisão, né? É muito específico, tem coisas muito específicas. Eu nunca esqueço de um cliente uma vez que chegou na minha frente e me pediu para fazer uma iluminação de um aquário. Ele tinha um aquário dentro da casa dele, um aquário grande. Antigamente usava-se muito em casa. Muito, é. Ele tinha um aquário enorme, com vários peixes. E isso já tem alguns anos, talvez 15 anos, sei lá. E ele queria que eu dissesse para ele qual que era a iluminação para colocar ali dentro. Eu tomei um susto na hora que ele chegou, porque eu não sabia qual que iluminação seria ideal. Até porque eu tinha certeza que se eu indicasse a lâmpada errada, com a potência errada e a temperatura errada, eu poderia matar os peixes dele. Matar os peixes. E a vegetação que tem ali dentro, né? Aí eu disse a ele, olha, me dê um tempo, eu vou estudar sobre o assunto, eu não sei, eu não tenho hábito de fazer aquário, mas volte daqui a 2 dias e aí a gente conversa. E aí eu cheguei em casa, abri, Se olhei, aprofundou. fui lá, pesquisei e vi qual que era a lâmpada, que eu nem lembro agora exatamente qual era, mas eu chamei ele de volta e a gente montou o aquário. Porque se você não souber, é melhor dizer que não sabe, Claro. vai estudar, porque é tudo muito específico, iluminação. Muito. E a alcalinidade da água também, né? No caso do aquário. Ainda tem essa preocupação. É, tem tudo, é um conjunto de coisas. Outro dia eu comprei em Brasília um peixinho para meu neto, né? E aí, para não dar muito trabalho ao pessoal, eu comprei aquele que ele sozinho, que chama o véu de noiva, né? Que ele se fica feliz ali no aquário. E aí deixei lá e viajei. Passo uns dias, meu neto me liga. Vovó, papai matou o peixe. Ah, matou como, Alexandre? Aí descobri. Meu genro não sabia, foi trocar a água daí uns dias e deu um choque térmico no peixe. Na verdade, quando você vai trocar, você tem que primeiro tirar a água e botar o peixinho no saquinho, trocar aquela água e depois botar o saquinho ali dentro, sem misturar a água, né? Para o peixe, né, pegar Se adaptar à nova temperatura. a nova temperatura. Aí É mole, jogou o peixe na água nova, o peixe choque morreu. térmico. Ô, coitado. Aí eu disse, Alexandre, eu vou comprar outro. E vou pegar as instruções. Aí comprei outro, mandei entregar lá, que ele ficou numa tristeza. E pedi toda a orientação ao vendedor por áudio e mandei para meu genro. Aí ele, agora eu já sei. Aí não matou mais, o peixe está lá até hoje. É, mas é compreensível, né? Quando você tem um peixezinho num aquáriozinho pequenininho, você nunca imagina que tem que fazer todo esse processo de aclimatar o peixe, né? Eu entendo. É. É igual a planta, né? Planta dentro de casa também. Elas gostam de alguns lugares, não gostam de outros.
outros. Às vezes ela tá ruinzinha ali, você troca. Eu tô com uma em casa que eu troquei de lugar. Ela tava muito feinha, eu troquei de lugar e ela ficou feliz. É isso. Né? Tem umas que gostam mais da sombra, outras gostam de mais De luz, sol, um pouquinho, outra de vento, precisa do vento. Né? E como a gente não é especialista em planta, a gente vai no chute. Né? Mas ela mostra. Ela tá mostra feliz sinais. Ou não. Até porque, às vezes, ela vai se inclinando para a luz, né? As que gostam mais de luz. É muito engraçado. Aí eu olho e digo, ela quer um lugarzinho mais iluminado, né? Aí mudo de lugar. Então, por isso a gente que trabalha, é melhor até ter poucas, né? Para ter os certos cuidados, né? Sim. Porque se enche a casa de planta, a gente com essa vida louca, tem umas que querem água todo dia. Nesse calor de Salvador, então. Pois é. Tem outras que já não gostam de tanta água, que morrem se você molhar muito. Então, a raiz não aguenta, é uma loucura. Então, tudo você tem que realmente procurar especialista. Né? E estudar um pouquinho sobre o assunto, ler, perguntar ao vendedor qual que é a especificidade daquilo que você está comprando, para que você não perca tão rápido as coisas. Hoje a internet já nos ajuda, né? Eu digo toda hora o pai Google, né? Mas tem que ter cuidado também, porque tem muita coisa fake, né? Muita coisa que não é científica, né? Sim. Então, você não pode acreditar em tudo ali. Eu digo toda hora, não acredito em Papai Noel, né? Mas vai ali e depois você pede uma orientação técnica para não fazer bobagem. Né? Que a chance de errar é grande. E aqui os profissionais sempre gostam, né? De uma assessoria luminotécnica. Sim, Celeste. A gente, logo no início, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, eu tive muita dificuldade, né? Porque as pessoas não davam muita importância à iluminação. Alguns anos atrás, você sabe que a gente tinha um ponto no teto da sala, olhe lá, um ponto no meio do quarto, Era. né? E com o tempo isso foi sendo trabalhado e hoje o arquiteto, o design de interiores, ele entende que o projeto luminotécnico é um ponto muito importante dentro do projeto. Verdade. Né? É um ponto muito importante, que um projeto bem feito vai desenvolver, vai crescer seu projeto. Sim. E vice-versa. Ou detonar. Ou detonar. Tem que ser bem então, feito. Você não vai escolher um sofá Tiffany para sua sala, colocar uns móveis bem legais e trabalhar com iluminação errada. Com certeza. Né? Uma iluminação branca demais numa sala, que você sabe que não vai ficar, que vai ficar muito impessoal. Isso. Então, hoje, o cliente compreende, e o arquiteto também, que o projeto luminotécnico é uma peça muito importante. Muito, muito. É como eu digo, a medicina tem toda essa especificidade. Você vai no ortopedista, é um do braço, é outro da cabeça, é outro do pescoço, e tem na área nossa também, né? Também. E muda muito. Você, de repente, muita gente chega para mim, mas eu não gosto de luz amarelada na sala. Ok, bote uma lâmpada para o dia a dia, mas trabalhe ali um interruptor separado para você ter uma iluminação de festa, para quando você receber os seus amigos, que você tenha uma iluminação mais intimista, que quando você der uma festa. Então, a gente dá para trabalhar com tudo isso, porque hoje em dia não é caro, né? Sim. Você trabalha com uma dicróica, R$50, você coloca uma dicróica de LED num pontinho ali para iluminar o quadro, um aparador e destacar. Né? Tudo está mais econômico hoje, né? Está tudo muito mais econômico. E dá para você fazer projetos de vários preços. Sim. Né? Dependendo do bolso do cliente, você trabalha com uma opção de solução ou outra opção de solução. Claro, muitas fábricas, né? Uma variedade de preço. E como a gente falou, peças de design e peças que também tem um design, claro, mas um design desconhecido, não é um design assinado, né? Sim. Não é assinado, mas é de alumínio, por exemplo. Né? Está com a iluminação correta, com a quantidade de luz certa. Vai ficar bonito, do mesmo jeito. Exatamente. O importante é isso, é estar no caminho certo, né? O importante é estar no caminho certo. Cris, minha querida, obrigado pela sua vinda. Infelizmente, a gente não pode se estender muito, né? Para lhe dar a oportunidade, inclusive, de voltar mais vezes e a gente conversar sobre outros assuntos, né? Ô, Celeste, muito obrigada pelo convite. Eu que fico feliz. Gosto muito de falar sobre esse assunto, né? E quando precisar de mim, pode contar comigo sempre. Eu sei disso. E em breve o seu episódio estará no nosso canal do YouTube na íntegra. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada.